missionária Keila pode fazer uma oração pela palavra. Aqui mais pertinho. Só desligar. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos por esse maravilhoso domingo, por estarmos aqui vivos, com saúde, Aleluia. cheios de alegrias de estar na presença do Espírito Santo. Então nós queremos ouvir a Tua voz essa noite. Amém. E nós sabemos que o Senhor tem algo para os nossos corações, algo para derramar nas nossas vidas. E essa noite nós queremos, ó Deus, simplesmente escutar a Tua voz. Fala conosco, fala com cada um, meu Pai. Amém. Que ninguém saia daqui como entrou, que ninguém saia daqui do mesmo jeito que chegou. Mas que venha uma palavra do trono de Deus para fortalecer a nossa fé, para nos animar, para nos levantar. Eu peço, Pai, use o pastor Daniel como canal de bênção essa noite. Amém. Que nada saia dele, mas seja o Espírito Santo falando conosco através dele. Pai, repreenda, Senhor, todo o levante contra a palavra de Deus e que agora nossas mentes estejam ligadas e sintonizadas com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Meus irmãos e minhas irmãs, posso chamá-los assim. Nós começamos, nosso culto ouvindo e lendo juntos o Salmo 133, que começa dizendo: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Nós começamos ouvindo, lendo esse salmo. E no contexto bíblico, meu irmão, minha irmã, o que significa irmãos? Irmãos significa filhos dos mesmos pais, ou do mesmo pai, no caso, né? Vocês já devem ter ouvido muitas vezes a seguinte expressão: ah, eu também sou filho de Deus, né? Tá numa fila e tá terminando aquele produto e tu precisa muito daquele produto, e daí tu diz assim: ah, mas guardam para mim, eu também sou filho de Deus. A gente ouve muito isso. E as pessoas, no geral, costumam achar que é um provérbio correto dizer: todos somos filhos de Deus. Infelizmente, ou felizmente, a verdade é uma só. Não são todos que são filhos de Deus. As pessoas confundem criatura com filhos. Nós temos que entender quem é Deus. Nós estávamos cantando, né? Deus é Deus. Quem é Deus? Deus, Ele é o Criador absoluto, o único, não existe outro. Deus é Criador dos céus e da terra. Deus é Criador de cada alma humana, mas é Criador também de cada grão de pó. Deus é Criador de todas as estrelas do céu. Deus é Criador também dos anjos e dos espíritos. Ele que criou todas as coisas. É Ele que é o Criador. O fato dele ser o Criador, por exemplo, se ele criou o grão de pó, podemos dizer que o grão de pó é filho de Deus? Só porque foi criado por Ele? Não podemos. Há condições para que alguém possa ser chamado de filho de Deus. Nós todos aprendemos, eu creio que todos já, desde a infância, nós escutamos pastores ou professores nos ensinarem a seguinte ideia: que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Todos conhecem? Alguém que não conhece? Todos conhecem? Quem conhece diz amém? O que é unigênito? Único. Deus só tem um único filho, um só. Tudo o mais, anjos, homens, animais, plantas, minerais, energia, espaço cósmico, o que mais existir no universo, aquilo que nós conhecemos e muita coisa que nós não conhecemos, são criaturas de Deus, não são filhos de Deus. Filho de Deus é só um: Jesus Cristo. O pastor está pregando heresia, porque eu sei que eu sou filho de Deus. Calma, espera, a gente já chega lá. Nós precisamos diferenciar o que é criatura e o que é filho. Não que esse Criador Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, Ele é bom, e pelo fato dele ser bom, Ele
mesmo aqueles que não são aquilo e aqueles que não são filhos, esse Deus Todo-Poderoso, Ele cuida, Ele ama, Ele tem cuidado, mesmo daqueles que não são filhos. O próprio Senhor Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, que Deus cuida até mesmo dos pardais, que Deus cuida até mesmo da erva do campo, que ninguém nem viu, que está lá escondida no meio do campo, e Deus está cuidando. Deus cuida, eu vou chegar até o último grau, Deus cuida até do ácaro do pó, Deus cuida da formiga, Deus cuida de absolutamente todas as suas criaturas, porque Ele é o Criador, mas Ele é um Criador amoroso, que ama o que fez. Deus ama as suas criaturas e cuida delas. A palavra do Senhor diz que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos, que Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos. Deus cuida de todos, mas nem todos são filhos de Ele. Ser filho de Deus, um unigênito de Deus, é Jesus Cristo, e só há uma maneira de nos tornarmos filhos de Deus, é através do unigênito. Não existe outra maneira. Todos os outros são criaturas. Tudo que existe são criaturas, espíritos, homens, animais, plantas, objetos inanimados, tudo isso são criaturas. Deus ama as suas criaturas, mas alguns são filhos e outros não são. Só Jesus pode transformar criatura em filho de Deus. Só Jesus pode transformar a criatura de Deus em filho de Deus. E esse é o maior milagre de Jesus. Às vezes as pessoas querem um milagre de Jesus, o milagre de uma cura, e Jesus tem poder para isso. Às vezes as pessoas têm um milagre de Jesus, uma provisão, falta um recurso, e pede, Deus consegue esse recurso, e Deus tem esse poder para isso, o nome de Jesus produz isso. Mas o maior de todos os milagres, o maior de todos, todos os demais milagres ficam em nível secundário diante desse. Jesus tem o poder de transformar uma criatura em filho de Deus. E qual é a importância disso? A importância disso, eu estou abrindo a Bíblia só mentalmente, vocês estão vendo, né? Eu já vou abrir a Bíblia fisicamente. Até agora eu estou abrindo a Bíblia mentalmente, puxando textos bíblicos. Mas agora eu vou abrir, né? Mateus 6. Agora eu vou falar para vocês, se vocês quiserem seguir, além do Mateus 6, Romanos capítulo 8, João capítulo 8, versículo, eu acho que é o 35, não tenho certeza, mas João capítulo 8, versículo 35, por ali, Jesus diz assim: o servo não permanece para sempre na casa, o filho sim permanece. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso tem algo muito importante, essa colocação tem algo muito importante. Jesus está dizendo, o servo, ele está na casa do dono da casa, o servo pode até morar na casa do dono da casa, o servo pode até comer a mesma comida que o dono da casa come, o servo pode ser bem cuidado pelo dono da casa, o servo pode receber salário do dono da casa, mas o servo não é filho, e o servo não vai ficar na casa. Eu quero chamar a atenção a vocês, que quando Jesus vai falar em Mateus capítulo 7, versículo 21, dizendo assim, Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu fiz milagres em teu nome, Jesus vai dizer, mas eu nem vos conheço. Ele está falando disso, pessoas que até serviram a Deus, mas nem por isso eram filhos de Deus, e não serão salvos. Olha só que coisa curiosa e até assustadora. O servo não permanece para sempre na casa, o filho permanece. Uma pessoa pode passar a vida toda servindo a igreja como serva, e isso não está errado, isso é bonito, a gente já vai falar sobre isso, mas nem isso não significa que ela seja filha e vai permanecer na casa. E agora, pastor, agora tu me deu um nó na cabeça. Quer dizer que que não basta
eu estar no culto, não basta eu estar com o nome de membro no hall da igreja, não basta eu conhecer a palavra de Deus, não basta isso. Não basta. Eu vou explicar o que precisa para que vocês possam permanecer na casa. Porque nós não estamos... Para que serve, meu irmão, minha irmã, para que serve a palavra do Senhor durante a pregação? Serve para que a gente se prepare não só para essa vida. Nós estamos nos preparando para essa vida também, para ser abençoado nessa vida, mas nós estamos nos preparando para a vida que continua depois dessa. E é por isso que nós temos que prestar atenção nisso. Eu quero convidar vocês para abrirem no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Do versículo 10 até o versículo 13. E eu quero te convidar que quando tu encontrar João, capítulo 1, versículo 10... fique de pé em respeito à palavra do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Olha só que bênção. Agora quem está pregando não é mais o pastor Danielson. Agora quem está pregando é o próprio Jesus em pessoa. É Ele que falou essas palavras. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 em diante. O Senhor Jesus falou falou naquela época, e hoje a palavra de Deus é para nós. Aqui é o apóstolo João ensinando a mensagem de Jesus. João 1:10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Amém. Podemos sentar. Jesus poderia ter nascido em qualquer lugar do planeta. Ele poderia ter nascido na África, poderia ter nascido em algum país da África, ele poderia ter nascido na China, ele poderia ter nascido na Mongólia, ele poderia ter nascido na Grécia. Mas por que o Messias nasceu em Israel? O Messias nasceu em Israel porque entre todos os povos que Deus criou, Israel tinha uma aliança com Deus. É como se Israel tinha se entregado ao Deus Todo-Poderoso. Então Israel pertencia a Deus. Claro que a palavra do Senhor diz que os céus e a terra e tudo que nela habita pertence ao Senhor, mas no sentido de pertencer, de ter uma aliança, pertencer, de ser adotado como filhos. Então Jesus podia ter nascido na Mongólia? Poderia. Jesus podia ter nascido na África? Poderia. Jesus podia ter nascido na Grécia? Poderia. Podia ter nascido na China? Poderia. Mas ele nasceu em Israel, porque em Israel havia um povo que conhecia a palavra de Deus. Em Israel havia um povo que tinha aliança com Deus. Em Israel havia um povo que se dizia pertencido de Deus. E esse povo, não todos, né? Mas a palavra do Senhor diz, aqueles para quem Jesus veio, não aceitou Jesus. Quem são esses para quem? Todos os israelitas? Não, porque João, que escreveu essa carta, era israelita e ele foi salvo, e ele era um seguidor de Jesus. Mateus era um israelita e era seguidor de Jesus. Marcos era um israelita e era um seguidor de Jesus. Lucas era um israelita e era seguidor de Jesus. Paulo era israelita e era seguidor de Jesus. Pedro era israelita e era seguidor de Jesus. Tiago era israelita e era seguidor de Jesus. Muitos judeus. A primeira igreja era formada por judeus. Depois é que foi entrando outros povos. Mas havia um povo que passava a vida toda. Esses eram os seus de Jesus. Esses eram os de Deus. Por quê? Os escribas, os sacerdotes, os líderes do povo, os principais da sinagoga. O rei era representante da autoridade. O rei de Israel era o representante da autoridade de Deus. Quando nasceu Jesus, o rei Herodes deveria chegar aos pés de Jesus e dizer assim: pronto, a minha missão está cumprida, e entregado a coroa para Jesus, e dizer: Senhor,
eu não preciso mais usar essa coroa, já cumpri a minha missão, porque tu és o rei de Israel. Eu não preciso mais ser o rei de Israel. Eu estava no teu lugar até tu vir. Agora que tu veio, Jesus, agora a coroa é tua. Mas em vez disso, Herodes perseguiu Jesus e tentou matá-lo. Os sacerdotes e os escribas deveriam dizer, o sacerdote deveria dizer assim: pronto, agora sim, eu não preciso mais ser sacerdote. O sacerdote é o mediador entre Deus e os homens, mas agora está aqui o Filho de Deus, o mediador verdadeiro entre Deus e os homens. Eu não preciso mais ser mediador, eu não preciso mais ser sacerdote. Eu rasgo minha veste sacerdotal e entrego minha veste sacerdotal a ti, Jesus, porque tu és o verdadeiro mediador. Mas em vez disso, os sacerdotes inventaram mentira para jogar Jesus à morte. Os escribas deveriam ter dito assim: eu passei a vida toda ensinando a palavra de Deus, e conhecendo a palavra de Deus, mas aqui está o verbo encarnado, a própria palavra, eu não preciso ensinar mais nada. Jesus vem e começa a ensinar, porque tu é a palavra de Deus, tu é o verbo encarnado. Em vez disso, os escribas começaram a inventar fofoca e mentira contra Jesus. Aqueles que deveriam apoiar Jesus rejeitaram, aqueles que conheciam rejeitaram. Lembrando que a palavra de Deus diz isso, Jesus, versículo 10, o mundo foi feito por intermédio dele. Jesus é que criou todas as coisas, foi Jesus que criou desde a eternidade. Ele nasceu há 2000 anos atrás em formato humano, mas ele sempre existiu, porque ele é Deus e é Filho de Deus. Ele sempre existiu, e foi ele que criou o mundo. Ele assumiu a forma humana e não foi reconhecido por as suas criaturas. Nós todos somos criaturas do Filho de Deus. E eu posso dizer, meu irmão, minha irmã, que ainda hoje o Filho de Deus passa pelo meio de nós e nós não reconhecemos. É triste isso. O Filho de Deus passa junto conosco através da palavra dele e nós não reconhecemos. O Filho de Deus passa passa no meio de nós através de uma situação que nós estamos vivendo na nossa vida e nós não o reconhecemos. E nós nos dizemos dele, assim como aqueles que rejeitaram. Mas nem todos rejeitaram, muitos aceitaram. E aí está dizendo, versículo 12: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Teve também, por exemplo, Nicodemos recebeu Jesus, e era um fariseu da sinagoga. Paulo recebeu Jesus, e era um doutor da lei. Haviam pessoas que receberam Jesus. A todos quanto receberam Jesus, sejam judeus, sejam de outras nações, sejam cachoeirenses, porto-alegrenses, santarrosenses, palmeirenses, guaranienses, de qualquer lugar do mundo, aquela pessoa que recebe Jesus, Deus lhe dá o poder de ser transformado em filho de Deus. Eu quero chamar a atenção para isso, porque aqui no versículo 12 não está dizendo assim: e a todos quanto receberam, Deus os tornou filho de Deus. Não está escrito isso, pode ler. Não, a todos quanto receberam foi dado o poder. O que é poder? É potencial, é algo que pode acontecer ou pode não acontecer. O que faz com que tu se torne filho de Deus? Tu recebeu Jesus na tua vida, é o primeiro passo. Sem isso tu não tem como ser filho de Deus. Mas o segundo passo é crer no nome do Senhor Jesus. Crer no nome do Senhor Jesus é entender o que significa esse nome. É entender que a autoridade de Jesus está acima de qualquer outra coisa. Crer no nome do Senhor Jesus é entender que o nome do Senhor Jesus, a autoridade do Senhor Jesus, está acima do que a política fala. A autoridade e o nome de Jesus está acima do que os costumes mundanos falam. A autoridade do Senhor Jesus está acima do que a internet ou a televisão ensina. A autoridade do Senhor Jesus está acima de qualquer pessoa e acima de qualquer outro nome. Isso é crer no nome de Jesus. Quando tu crê no nome de Jesus, tu se torna filho de Deus. Não antes. O primeiro passo é tu acolher Jesus. Aquela liderança religiosa que deveria ser a primeira a aceitar Jesus,
rejeitou, mas tu acolheu. Eu sei que tu acolheu. Sabe por que eu sei que tu acolheu? Porque tu está aqui sentado nessa noite. Então eu sei que tu acolheu. Tu está ouvindo essa pregação. Se tu está ouvindo essa pregação, é porque tu acolheu Jesus. Mas agora tem um passo que precisa ser dado: acreditar no nome do Senhor Jesus. Acreditar no nome do Senhor Jesus é ter certeza que o nome do Senhor Jesus é suficiente, é autoridade suficiente. Tu não precisa recorrer a orixás, tu não precisa recorrer a santos, tu não precisa recorrer a um partido político, porque o nome de Jesus está acima disso. Isso é crer. Tu não precisa acreditar em falsas doutrinas, tu não precisa acreditar em médiums, tu não precisa acreditar em falsos ensinamentos, tu não precisa acreditar em filosofias, porque o nome de Jesus é suficiente. Isso é crer no Senhor Jesus, isso é crer no seu nome, e isso faz de ti um filho, uma filha de Deus, e isso faz com que quando quando terminar nossa jornada, hoje tem acontecido tanta coisa que nem sei se nós vamos chegar a morrer, né? Não sei se nós vamos chegar a morrer, porque pode ser que Jesus volte antes. Mas seja na hora da nossa morte, seja quando Jesus retornar, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, esses são filhos, e esses vão habitar com eles. E os outros? Os outros é o que João capítulo 3, versículo 19 diz: a luz e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. João capítulo 3, versículo 19. É isso que acontece. Tem só duas maneiras. Uma maneira é aceitar Jesus, a outra maneira é rejeitar Jesus. Aceita Jesus, creia no nome dele e deixe que Deus transforme a tua vida. E Jesus tem poder, o nome de Jesus sobre a tua vida tem o poder de transformar uma criatura em filho de Deus. Mas aqueles que preferem as trevas, aqueles que rejeitam, aqueles que optam pela própria carnalidade, aqueles que optam pelo mundo, aqueles que optam por aquilo que o mundo oferece, esses vão ter o mesmo resultado que o mundo vai ter. O mundo vai ser julgado e condenado. E aqui eu não estou falando de religião. Não estou falando de religião. Aqui eu estou falando de Deus e Jesus. Aqui eu estou falando de salvação. Aqui eu não estou falando de igreja metodista, nem Assembleia de Deus, nem quadrangular, nem qualquer outra denominação. Aqui eu estou falando, é um ponto para todos. Os metodistas é uma forma de ser igreja de Cristo? É. Mas esse ponto é comum para todos, para que eu possa ser salvo, para que eu possa ter meu nome escrito no livro da vida, para que eu possa de fato ser filho de Deus. Não basta apenas eu ser uma criatura, eu tenho que acolher Jesus em minha vida e crer no seu nome. E aí sim, lembra que eu falei assim, mas o que o pastor está dizendo? O pastor está dizendo que não é para trabalhar na igreja, que não é para fazer nada, que não adianta nada. Não estou falando isso não. E eu quero contar uma história para vocês muito rápida. Já estou chegando no final dessa mensagem, mas eu quero chegar, uma história muito rápida. Quando eu tinha mais ou menos 3 ou 4 anos, meu pai, Eduardo Varpechoski, ele é dentista, hoje é aposentado, tem 83 anos, e ele é dentista aposentado. Quando eu tinha de 3 para 4 anos, nasceu a minha irmãzinha, Mayra, que anos mais tarde ia se tornar uma das minhas mães na fé, ia me ganhar para Jesus. Mas não é essa história que eu vou contar. Tinha nascido minha irmãzinha. O meu pai, ele trabalhava no consultório de dentista. Os meus irmãos estavam na escola. A minha mãe estava cuidando da minha irmãzinha. E eu, pequeno, 3 para 4 anos, o que eu podia fazer? Eu ficava dentro do consultório do meu pai. Meu pai tinha uma mesa, parecido com esse púlpito assim, né, uma mesa, e eu ficava atrás da mesa, no chão, com meus brinquedinhos brincando, enquanto meu pai atendia os seus clientes. Eu lembro um dia, meu irmão e minha irmã, que estava muito cheio o consultório.
O pai abria a porta e eu espiava, e quando o pai abria a porta e eu espiava ali para a sala de espera, tinha muita gente de pé, muita gente sentado. Era um dia com muitos e muitos atendimentos. E o meu pai atendia um atrás do outro, sem parar, um atrás do outro, sem parar. E eu ali atrás dele, brincando e olhando ele. Eu brincava com meus brinquedinhos no chão, não me lembro o que era, se era carrinho, se era vaquinha, se era homenzinho, mas eu estava ali brincando e olhava para o meu pai, e meu pai sentava um para fazer uma ficha, subia na cadeira, descia na cadeira e já entrava outro, e não parava, eu olhando aquilo. E eu via que meu pai estava cansado. Meu pai se virou para mim, que eu estava aqui no chão, ele despachou uns clientes, encostou a porta, se virou para mim, que eu estava no chão, e disse assim: Dani, sobe lá em casa, porque o consultório era numa parte baixa, tinha uma escadaria por trás, chegava na nossa casa. Sobe lá em casa e pede para a mãe me trazer um café. Eu deixei meus brinquedos no cantinho, levantei, saí correndo, cheguei para a mãe e disse assim: mãe, o pai quer um café, quer que tu leve um café para ele. Daí a mãe pegou a minha irmãzinha, botou num chiqueirinho, né? Numa coisinha de madeira que tinha cercadinho, e diz assim: repara a Mayra e eu vou fazer o café. Mas eu estava reparando a Mayra, pequenininho, 4 anos, e a mãe estava fazendo o café e olhando para a mãe fazer o café. Daí a mãe terminou de fazer o café e pegou, e era para a mãe levar o café, né? Eu pensei. E a mãe chegou para mim e disse assim: Dani, ó, segura com as 2 mãozinhas, ela disse 2 mãozinhas, segura com as 2 mãozinhas para não derrubar, eu não posso, estou aqui cuidando da Mayra, pega com as 2 mãozinhas, cuidado para não derramar, vai bem devagar e leva para o pai. E eu fui todo importante, carregando, olha, eu desci aquela escada, parece que em câmera lenta, né, para não derrubar, né, 4 aninhos, carregando aquele café. Cheguei e entreguei para o pai e disse assim: pai, minha mãe, aqui está o teu café. Eu falei à mãe assim: pai, aqui está o teu café. E o pai botou a mão na cabeça e disse: obrigado, filho. Eu me senti tão importante. Eu pensei assim: eu estou trabalhando com meu pai. Meu pai está atendendo os pacientes vêm e sentam ali na frente, preenchem uma ficha, sobem na cadeira, e eu estou trazendo café. Eu estou trabalhando com meu pai. Eu sou um dentista também. Eu estou trabalhando com meu pai. Eu pergunto para vocês, meu irmão, minha irmã, eu sou filho do Dr. Eduardo porque eu levei café para ele, sim ou não? O que me tornou filho do Eduardo é o fato de eu levar café para ele? Não. Eu era filho do Eduardo e eu sou filho do Eduardo, e é por isso que eu levei o café para ele. O fato de tu trabalhar na igreja não te torna filho ou filha de Deus. E para Deus, que é todo poderoso, para Deus que Ele que faz tudo, imagina, né? Eu me achei tão importante, né? Levar o café, o que é isso? Mas eu me achei importante. Na minha cabeça de criança, eu estava fazendo uma grande coisa, eu estava ajudando meu pai. Para o meu pai, que fazia tudo, estava atendendo 40 pacientes, fazendo tudo ao mesmo tempo, mas para mim era algo importante. Talvez, meu irmão, tu possa pensar, ou minha irmã, tu pode pensar assim: mas Deus é todo poderoso, o que importa? O que importa se eu limpo a igreja? Deus é todo poderoso, o que importa se eu cuido da administração da igreja, da tesouraria? Deus é todo poderoso, o que importa se eu faço uma oraçãozinha no culto? Deus é todo poderoso, o que importa se eu venho no culto e oro pelas pessoas ou faço uma visita? Deus é todo poderoso, o que importa se eu sou pastor, ou se eu sou missionário, ou se eu sou evangelista? O que importa se Deus é todo poderoso? Importa só por um único motivo: porque nós somos filhos dele, e ele gosta quando a gente trabalha com ele, nem que seja levar um cafezinho. Quando tu está levando um cafezinho para Deus, porque é isso, quando tu vai fazer uma visita no hospital, é como se estivesse levando um cafezinho para Deus. Deus toca na tua cabeça e diz: meu filho, minha filha está me ajudando, está trabalhando comigo. É isso, não é o que nós fazemos que nos faz filhos de Deus,
Mas se nós somos filhos de Deus, é inevitável que a gente trabalhe com o nosso Pai. Isso, Mateus 7:21. O fato de tu seres filho de Deus faz com que tu sirva ao Senhor, por amor. E é importante. Agora, não adianta ser servo, seja filho. Faça o teu trabalho dentro da igreja, faça o teu trabalho de evangelismo, cumpra essa tua tarefa, mas não por obrigação, mas porque é teu pai. É teu pai. Trabalhe com o teu pai, nem que seja para levar um cafezinho. É importante. Ele vai olhar para ti, ele vai olhar e vai dizer: meu filho, minha filha, que bom que tu está trabalhando comigo. É Ele que faz tudo, Ele criou o universo. Ele transforma, Ele cura, Ele liberta. O Espírito Santo dá a palavra, Ele transforma vidas, Ele salva, Ele transforma criaturas em filhos. Ele tem todo o poder. Mas Ele te convida para trabalhar com Ele, porque Ele te ama. Meu pai não tinha tempo naquela época para brincar comigo, então ele me deixava brincar aos pés dele no trabalho. E era o momento do dia que eu tinha contato com o meu pai. E é o momento, nesse momento, aqui, quando tu vens trabalhar na igreja, quando tu vem fazer alguma coisa, quando tu vai fazer mocotó, ou quando tu vai fazer um chá, ou quando tu vais pregar ou entregar um panfleto, ou quando tu vai dar um testemunho, tudo que tu está fazendo, lembre-se, tu está fazendo porque não está fazendo para alguém, mas tu está fazendo com alguém, tu está fazendo com o teu pai. E tu vais herdar a casa, tu vai morar na casa. Tu não é simplesmente um servo, desde que tu seja filho. Não seja só um servo, não seja só uma serva. O servo e a serva não ficam para sempre na casa, mas o filho e a filha ficam. Seja um filho, seja uma filha, aceite Jesus, creia no nome dele. O nome de Jesus tem poder de transformar uma criatura em filho dele, em filho de Deus. E eu quero encerrar uma coisa com Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Eu comecei essa mensagem dizendo: muitas pessoas dizem, eu também sou filho de Deus, mas nem todos são filhos de Deus, apenas Jesus é o único filho de Deus, e só através dele a gente pode ser filho de Deus. E o apóstolo Paulo nos mostra um sinal de quem é filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, não porque o meu nome está escrito no hall de membros de uma igreja. Eu sou filho de Deus não porque eu frequento uma determinada denominação. Eu sou filho de Deus não simplesmente porque eu aprendi alguma coisa na Bíblia, mas eu sou filho de Deus porque eu sou guiado pelo Espírito Santo, porque eu sou guiada pelo Espírito Santo. É isso que nós temos que buscar. Algumas pessoas pensam tolamente que a unção do Espírito Santo serve para te sair rodopiando, subindo as paredes e fazendo escândalo. Não, a unção do Espírito Santo serve para transformar uma criatura em filho de Deus. A unção do Espírito Santo serve para te dar sabedoria para cumprir o ministério que Deus tem te chamado. A unção do Espírito Santo está na tua vida para te transformar em mais que vencedor nesse mundo pecaminoso, nesse mundo tenebroso. Deus te dá vitória sobre as trevas, pelo Espírito Santo que Ele concede a ti. É o fato do Espírito Santo habitar na tua vida que garante que tu és filho, que tu és filha. E se tu tiver o Espírito Santo na tua vida, seja Jesus voltando, seja Jesus te chamando ou me chamando, se o Espírito Santo estiver na tua vida, meu irmão, minha irmã, pode ficar tranquilo. Para aqueles que não têm o Espírito Santo, quando tocar a trombeta vai ser terrível, Jesus disse. Muitos chorarão, muitos chorarão. Na parábola das 10 virgens, que está em Mateus capítulo 25, Jesus diz assim, que as pessoas ficaram sem óleo, que as virgens tolas ficaram sem óleo. Óleo é a presença do Espírito Santo. Não perca a presença do Espírito Santo na tua vida. Busque a presença do Espírito Santo na tua vida e fique tranquilo. É a única coisa que nós precisamos.
Não precisamos de mais nada. Nós precisamos da unção do Espírito Santo na nossa vida, porque na unção do Espírito Santo nós vamos caminhar em santidade, na unção do Espírito Santo nós vamos entender as Escrituras, na unção do Espírito Santo nós vamos conhecer nosso propósito, e na unção do Espírito Santo nós seremos selados para a salvação. Quando naquele dia, naquele grande dia, seja a hora que a trombeta soar, quando a trombeta soar, meu irmão, minha irmã, todos aqueles que não tiverem o Espírito Santo vão ficar desesperados, dizer: por que eu não me enchi do Espírito Santo? Por que eu não busquei mais a Deus? Por que eu não busquei mais a oração? Por que eu não busquei mais a santificação? Agora é tarde. Mas aquele que está cheio do Espírito Santo nem vai olhar para trás, vai subir cantando. Ou quando nós fecharmos os nossos olhos e Deus vai nos chamar, da mesma maneira, a diferença é o selo do Espírito Santo. Aqueles que têm o selo do Espírito Santo, esses sim são filhos, e esses permanecerão na casa. Mas aqueles outros que não têm a unção do Espírito Santo, triste fim. Deus é misericordioso, e eu deixo contar uma coisa, um segredinho para vocês. Não é segredinho porque a Bíblia diz isso. Eu tenho um segredinho para vocês. Cada um de vocês, cada uma de vocês, cada um foi chamado e chamada para ser filho e filha de Deus e serem cheios do Espírito Santo. Cada um, sem exceção. Eu também me coloco aqui. Todos nós fomos chamados. Nós fomos chamados para isso, para ser cheio do Espírito Santo. Mas a decisão é nossa, se a gente aceita, se a gente acredita no nome de Jesus. Ah, mas isso não é possível. É, realmente, carnalmente, a palavra, Jesus vai dizer, a carne para nada se aproveita, é o Espírito que vivifica. Realmente, pela tua própria inteligência, pela tua própria força, tu não consegue viver como um verdadeiro cristão. Mas o Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo faz de ti nova criatura. Então o que todos nós precisamos é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Esses são os filhos de Deus. Os filhos permanecerão na casa. Os filhos trabalharão com o Pai. Todos servem a Deus. Até mesmo Satanás serve a Deus indiretamente. Mas nós não servimos a Deus simplesmente. Nós trabalhamos com o nosso Pai. E nós continuaremos habitando com Ele na alegria eterna. Eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Não é eu te perguntar, mas eu quero que tu se pergunte. Como é que está o teu nível de unção do Espírito Santo na tua vida? Está bem? Está mais ou menos? Está pouco? Eu quero te convidar a renovar a unção do Espírito Santo na tua vida nessa noite. Não saia por aquela porta é a saída, né? Não saia por aquela porta sem ter o coração consolado pelo selo do Espírito Santo, que é o teu consolador, na certeza de que tu é filho e de que tu é filha. Receba nessa noite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Creia nessa noite em Jesus, no nome de Jesus, e receba o penhor do Espírito Santo, para ter certeza de que tu não é apenas serva, mas que tu és filho e filha do Altíssimo, e que o reino dos céus é a tua herança. É de graça, não precisa pagar nada. Na verdade, custou um alto preço, custou o sangue de Cristo. Esse presente que Deus te dá, Deus te deu um presente. Esse presente é o reino dos céus. Esse presente é a herança eterna que Deus tem para ti. Deus te deu já. Mas tu tem que desembrulhar esse presente e dizer: eu aceito. O preço desse presente foi alto. O preço desse presente foi o sangue do Filho de Deus, do único Filho de Deus. Mas agora, quando tu aceita o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem sobre a tua vida e o sangue do Filho de Deus está sobre essa vida. E tu faz parte dessa herança. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou fazer assim. E vamos orar. Nós vamos fazer uma oração agora em conjunto. Eu te convido para te estar orando comigo, repetindo essa oração. E depois da oração, eu vou dar um espaço. Ou depois da bênção final, eu vou ficar
para orar, ungir com óleo aqueles que querem, pastor, eu quero uma oração especial sobre tal situação da minha vida. Eu vou ficar aqui. Se eu precisar ficar até meia-noite, eu fico. Se eu precisar ficar, eu fico. Mas se tu precisa de oração, terminou a bênção final, permaneça aqui. Eu quero estar orando individualmente por ti. Mas agora nós vamos fazer uma oração sobre essa palavra. Coloca a mão no teu coração e repita comigo essa palavra. Senhor Deus, eu creio que fui chamado para ser teu filho em Jesus Cristo. Por isso, eu recebo Jesus Cristo em minha vida todos os dias. E hoje, eu creio que no nome de Jesus há todo o poder. E é em nome de Jesus que peço que teu Espírito Santo faça morada e me converta em filho e filha de Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Mantém, Senhor, o meu nome no livro da vida e me leve para casa quando chegar a minha hora, em nome de Jesus. Pai eterno, nós te agradecemos pela tua graça, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua provisão e pelo teu Espírito. Eu peço, Senhor, que essa palavra que foi ministrada aqui continue sendo ministrada nos corações dos meus irmãos e minhas irmãs, para que nós possamos, Senhor, como filhos e filhas de Deus, filhas e filhos do Altíssimo, sermos abençoados nessa vida e herdarmos a vida eterna, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar.